Existe um erro, um único erro, capaz de botar tudo a perder no teu processo de aumento de testosterona de forma natural. E para mim, ele é de fato o maior erro que a maioria dos homens cometem, por isso que eles não veem resultados. Se você gosta desse tipo de conteúdo onde eu te ensino a aumentar a testosterona de forma 100% natural, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo que a gente solta por aqui. E também já clique no gostei para que esse vídeo chegue para cada vez mais pessoas, beleza? E cara, existe esse grande erro e que ele acontece com a maioria dos homens que eu converso, principalmente os caras antes de entrar no Testosterona Blindada, né, se você não conhece, o Testosterona Blindada é o meu treinamento focado em fazer com que homens aumentem a testosterona de forma 100% natural, então ele tá no primeiro link de descrição caso você queira conhecer. Mas a imensa maioria dos homens, quando eu converso com eles, eles me relatam a mesma coisa, falam: "Pô, Rodrigo, eu não sabia que era assim, eu não sabia que era desse jeito", porque eu achava que apenas uma coisa específica que eu fizesse iria resolver todos os meus problemas, iria aumentar a minha testosterona. Então eles achavam que só precisava fazer uma coisa, que havia uma coisa em especial que ele precisava fazer ou que ele precisava comprar, tomar. O cara acha que vai ter um suplemento milagroso que vai fazer com que ele consiga aumentar a testosterona no talo. Ou que, pô, existe um treino mágico que vai fazer isso com ele. Porque existe a alimentação sagrada que vai fazer com que a testosterona do cara triplique. Mas o fato, cara, é que isso não é verdade. Não existe apenas uma coisa capaz de aumentar a testosterona. E eu vou além, né? Não existe apenas uma coisa. Todas essas coisas elas vão aumentar um pouquinho, mas é apenas o conjunto de diversas coisas que vai fazer com que você consiga aumentar a testosterona em níveis realmente significativos, tá? Isso porque o aumento de testosterona ele é um processo multifatorial. Então ele depende de vários fatores para acontecer. Por quê? Porque não existe uma única causa na queda da testosterona dos homens. Não existe uma única causa. Existe uma série de causas, uma série de coisas. E que, por exemplo, o treino, então, ele vai atacar uma dessas coisas. O suplemento, ele pode atacar outra. A alimentação, ele pode atacar outra. O sono, ele vai atacar outra. O sol, ele vai atacar outra. Enfim, existem várias causas e que, se você não sabe disso, ou se você acha que apenas fazendo uma coisa vai resolver, você nunca vai ter resultado. Tá? Porque cada uma dessas coisas atua em um fator diferente. Como eu falei, o treino ele vai atuar num fator diferente. O sol ele vai atuar num fator diferente. O controle de luminosidade num fator diferente. Evitar disruptores endócrinos também num fator diferente. A alimentação diferente. Cada um deles vai atacar dos compostos. É como se você tivesse uma grande máquina, tá? E você tivesse várias engrenagens, uma conectada na outra. Tá? Ou você não precisa nem pensar numa conectada na outra, pode pensar em várias engrenagens ao longo da máquina mesmo. Tá? Você vai ter várias peças diferentes que vão fazer várias coisas. E aí, se você tem uma dessas peças que não está funcionando, uma engrenagem que quebrou, a máquina inteira para de funcionar, entendeu? Então, esse é o grande processo que eu quero que você entenda. Porque a forma como você faz cada coisa, cada uma dessas coisas, é o mais importante, tá? Então, cada coisa atua num fator, porque não existe um fator apenas, são vários fatores. E a forma como você faz cada uma dessas coisas ainda é mais importante. Por quê? Porque daí eu falo pro cara que ele tem que prestar atenção no treino, na alimentação, no sono, evitar disruptores endócrinos, no sol e mais um monte de coisa. E aí ele vira pra mim e fala: pô, Rodrigo, mas eu já faço tudo isso. Sei lá, eu já durmo todos os dias. É óbvio que o cara dorme todos os dias. Mas não necessariamente ele dorme a quantidade que ele tem que dormir. Não necessariamente ele dorme do jeito ou na profundidade que ele precisa dormir. Então tudo isso também tem que ser levado em consideração. Principalmente quando a gente pensa que cada uma das coisas vai atuar num processo diferente. Por exemplo, tá? Como por exemplo, manter o percentual de gordura entre 10 a 20%. Ele funciona de uma forma. Por quê? Porque se você mantém o percentual de gordura mais alto, você vai ter uma queda na produção de testosterona. É aquilo que você produz. Também você pode ter um risco aumentado de aromatizar essa testosterona e transformar ela em estradiol, o que vai ser ruim para você. Você pode, se você tem um percentual abaixo de 10%, você não dá substrato e ambiente hormonal suficiente para o teu corpo produzir o máximo de testosterona. Então essa é uma das vias que você ataca. Ou, por exemplo, do sono. Quando você dorme com uma qualidade boa, com uma quantidade boa, você consegue entregar para o teu corpo o momento ideal do sono, ali no sono profundo, para que exista uma regulação hormonal concreta, ou durante o sono REM para que ele produza mais testosterona, porque é durante o sono REM que o corpo produz mais testosterona, então por isso que dormir é importante, ou porque tomar sol é importante, porque aí você consegue regular o desbalanço de vitamina D, então você consegue curar a deficiência
de vitamina D, que vai influenciar diretamente lá no testículo para a sensibilidade ao BLH, que vai fazer com que o corpo consiga produzir melhor testosterona. Ou então, quando a gente fala de luminosidade, também para poder regular o ciclo circadiano, que vai ter influência direta no sono, para você poder atingir melhores fases. Ou quando você evita olhar, por exemplo, a luz muito clara de noite, você mantém o que é o fluxo correto de dopamina no teu corpo, para que você possa produzir mais testosterona. Quando você olha para uma luz muito forte, por exemplo, de noite, talvez você não saiba disso, mas quando você olha, tá, acordou de madrugada, olhou para uma luz muito forte, ou mesmo sem ser de madrugada, cara, mas de noite mesmo, ali, 10, 11 da noite, onde você já deveria estar dormindo, você olha para uma luz muito forte, você, além de suprimir o que é a produção de melatonina, o que vai te atrapalhar no sono, você também acaba fazendo uma supressão na liberação de dopamina no cérebro, que faz com que você produza menos testosterona também. Olha que coisa. Quando a gente fala de treino, então, o treino ele vai atuar na via onde ele estimula a produção de testosterona através do mecanismo da força, através do mecanismo de expor as fibras musculares à necessidade de implementação, mas ele tem que ser feito da forma correta, porque senão você acaba jogando muito cortisol e liberando muito cortisol através desse treino. E aí a gente sabe que existe uma relação inversa entre o cortisol e a testosterona. Quanto mais alto o cortisol, mais baixa a testosterona, então você acaba prejudicando tudo. Ou a alimentação, aí o cara, quando você ajusta a alimentação, você dá mais substrato, mais ingredientes para o seu corpo formar ou a testosterona, ou os precursores da testosterona também que vão estar nesse balaio todo. Quando você evita disruptores endócrinos, que estão ferrando com a tua produção hormonal, você atua numa outra via, porque daí você pode estar, por exemplo, tendo contato com xenoestrógenos, que fazem com que o seu corpo não iniba a produção de testosterona, iniba já ali direto no hipotálamo a liberação de GNRH pulsante para a hipófise poder produzir LH e FSH, que vai no testículo produzir testosterona. Então, olha só, cara, como é que o estresse crônico também, porque como eu falei, cara, existe essa diferença entre esse desbalanço, na verdade, essa relação inversa entre cortisol e testosterona. E quanto mais cortisol você tem, menos testosterona você tem. Então existe esse desbalanço, e quando você vive em estresse crônico, você vive com uma liberação acentuada de cortisol e acaba acontecendo esse problema. Então, cara, cada uma das vias ataca de uma forma diferente. E se você não entende isso, você acha que, ah, cara, o que, que eu preciso fazer para aumentar a testosterona? Tipo assim, qual que é a única coisa que eu vou ter que fazer aqui? Ah, se eu, existe um suplemento que eu compro e tomo isso e resolve? Não, não tem, cara. Não tem, porque é multifatorial. E eu não me canso de falar isso para meus alunos, cara, dentro do testosterona blindada. Faça o máximo possível dessas e outras coisas aqui, né? Porque, enfim, a lista segue. Mas faça o máximo possível das coisas que você puder fazer. Mas não ache que só uma dessas coisas vai resolver o problema. Não ache que só fazer uma dessas coisas vai ser a solução de todos os seus problemas. Não. Faça o máximo de coisas, porque quanto mais coisas você faz, quanto mais dessas coisas você consegue executar, e das outras também, que não, enfim, não coloquei aqui porque não convém, mais você consegue fazer, entregar para o teu corpo o ambiente perfeito para que ele possa aumentar a produção natural de testosterona. Só que quando você entra no jogo achando que, cara, só tem uma coisa para fazer, apenas uma coisa. Qual que é a única coisa que eu posso fazer? Vai dar errado. Ah, o que eu tenho que fazer para aumentar a testosterona de forma natural? Essa pá de coisa aqui. Agora, fazer isso da forma correta vai te entregar um puta resultado. Enquanto se você quiser comprar apenas o suplemento, que também tomar uma suplementação pode ser importante para você. Caso você não consiga se expor ao sol, por exemplo, suplementar com vitamina D vai ser importante. Que a sua dieta carece de zinco e de magnésio, também às vezes é interessante suplementar. Ou, por exemplo, suplementar com boro para poder melhorar o perfil de diminuir SHBG. Enfim, existe uma série de coisas que você pode fazer para que isso aconteça. E mais do que só uma série de coisas que você pode fazer, existe uma série de coisas que você deve fazer. Entendeu? Então, esse para mim, cara, é o maior erro de todos, tá? Quando se trata de tentar aumentar a testosterona de forma 100% natural. Esquecer que o processo é multifatorial. Porque quando você esquece disso, cara, e quando você cai no joguinho do teu influencer favorito que fala que você só precisa fazer uma coisa, ah, existe só uma coisa que você tem que fazer, é o segredo perdido da testosterona. Cara, claro, mais uma coisa para você adicionar no balaio de coisas que você tem que fazer. E que, cara, sendo bem sincero, tá? Sendo bem sincero. Nada disso aqui você já não deveria estar fazendo, tá? Nada disso aqui você já não deveria estar fazendo. Todas essas coisas aqui, elas são plenamente necessárias para você ter um bom funcionamento da sua vida como um todo. Beleza, irmão? Mas deixa se você gostou desse vídeo aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer o testosterona blindada, meu treinamento focado em fazer com que o homem alcance o máximo de testosterona de forma 100% natural. Para você conhecer, é só clicar no primeiro link da descrição.
E também deixa um comentário nesse vídeo, cara. Eu quero saber o que você achou disso aqui. Se você já em algum momento cometeu esse erro e achar que apenas uma coisa vai resolver toda a tua vida. E se não, como é que você, o que você tem feito dessas coisas aqui já para aumentar a sua testosterona? Também se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu solto por aqui. Deixe seu like e se você gostou desse vídeo também, você vai gostar de outros vídeos que estão aparecendo em algum lugar aqui da tela. Beleza, meu querido? É isso aí e até a próxima.